O corretor, quando começa a ganhar novas habilidades e novos conhecimentos, ele é preferido dentro do processo pelo cliente comprador do que aquele outro que parou no tempo. Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Gustavo Zanotto, CEO da Mibob e co-founder do Café Imobiliário. Zanotto, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Agora oficial, né? Porque antes eu peguei lá aquela gravação nossa e adaptei para o Vem Pra Mesa, agora oficial. Sérgio, é um prazer estar com você aqui. Valeu pelo convite. A primeira vez que fizemos um Vem Pra Mesa foi um bate-papo inicial que nós tivemos, né? Uma conversa assim de amigos. No Museu do Futebol? No Museu do Futebol aqui no Pacaembu, que gerou assim um burburinho tremendo, porque muitos amigos vieram falar, poxa, mas foi no Pacaembu para gravar podcast? Eu falei, não, cara, foi no Pacaembu para gravar um bate-papo e a partir disso a gente começou a falar mais sobre mercado e estamos aqui hoje juntos. Que ano que foi, você lembra? Foi 17. 17 ou 18? Foi Copa do Mundo. Um pouco antes da Copa do Mundo. Foi 18. Foi 18, é. Pô, faz 3 anos já. 3 anos. Passa rápido. Bom, antes da gente começar, quero falar dos nossos patrocinadores. Quero falar da LinkPay. LinkPay é mais que uma pagadoria. É uma plataforma integrada a um banco digital que oferece soluções para vários problemas na gestão de pagamentos com foco de atuação no mercado imobiliário. Não faça mais o comprador preencher vários cheques. O sistema da LinkPay realiza um repasse dos pagamentos a cada venda. É muito mais agilidade e segurança na transação. Acesse linkpay.com.br e tenha acesso a todas essas facilidades. LinkPay, uma empresa Infinity Bank. E quero falar também sobre a Mais Metro Quadrado. Mais Metro Quadrado. Se você é incorporador, se você está insatisfeito com as suas vendas, se você precisa equilibrar o share entre salão, online e parcerias, se você está pensando numa segunda força de vendas por conta dos lançamentos que virão, se o seu VSO do estoque pode ser impactado, então você precisa conhecer as soluções da Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário, do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um bate-papo e entender como podem acelerar os seus resultados. Acesse agora maism2.com.br e saiba mais. Zanotto, então se passaram 3 anos daquele bate-papo e muita coisa aconteceu no mercado imobiliário, na sua vida e no mundo. Não, o que não mudou, né, nesses últimos 3 anos? E se a gente pegar os últimos 18 meses, mudou muito mais, né? E quando a gente fala de imobiliário, a gente percebe que a mudança foi sentida de fato, né? Ela aconteceu mesmo, né? Bom, tanto eu quanto você e muitos que nos ouvem aqui devem estar há bastante tempo trabalhando em imobiliário e sabe que o que nos trouxe até aqui nos últimos 10 anos não vai levar a gente para os próximos 10 anos. Nós tivemos uma mudança na forma de trabalhar, na forma de se relacionar, na forma de criar diferentes momentos dentro da jornada de compra de um cliente que está ali querendo um produto. Então, Sérgio, esses últimos 3 anos eles foram, digamos, o ponto da virada do imobiliário. Quem conseguiu passar por esses 3 anos, eu te garanto que se passou olhando para frente, com uma análise mais estratégica, de um ponto de vista de geração de negócio e não mais ficar naquela coisa de simplesmente abrir porta de produto imobiliário, esse é o cara que vai continuar daqui para frente. Agora, muita gente ficou pelo caminho. Essa aceleração que teve nesses últimos 2, 3 anos expulsou muita gente do mercado, muita gente ruim do mercado. Não, expulsou. Expulsou e vai expulsar ainda mais. Bom, antes de começar essa conversa, eu quero fazer um disclaimer claro. aqui, né? Porque muita coisa que eu falar aqui, de repente, para o ouvido de alguns, possa soar um pouco negativo ou possa ser algo ofensivo, mas não, muito pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu tenho uma visão muito crítica do que se faz no mercado, eu tenho uma visão muito crítica de processo, tenho uma visão muito crítica do profissional em si que está ali no mercado, né? E quando você diz que esses que ficaram para trás, já era sentido isso. Com pandemia ou sem pandemia, com evolução de tecnologia ou sem evolução de tecnologia, a gente ia deixar muita gente para trás. Porque o que acontece, Sérgio? Sendo bastante direto, quem pediu a mudança do mercado não foram as empresas e os profissionais do mercado.
é o cliente final, é aquele que quer fazer negócio, é aquele que está disposto a comprar, fazer a locação de um produto, é aquele que está no dia a dia ali prospectando, que está buscando o seu próximo produto. Então é ele que vem trazendo o novo momento que a gente vive. E esses profissionais que ficaram para trás não souberam entender quem era essa pessoa. E te garanto, se a gente começar e tiver uma régua aí para medir os próximos meses, os próximos anos, vai ter mais gente que está ouvindo esse podcast aqui. Nós estamos gravando agora em setembro de 21. Guarda essa data, setembro de 21. Pode ter muita gente que em setembro de 21 ainda está no mercado. Mas será que em setembro de 22 continua? Porque tem muita coisa acontecendo, Sérgio. Agora, você fez esse disclaimer no início e atualmente você está muito mais paz e amor do que você era alguns anos atrás, principalmente nas redes sociais. Você comprava muita briga que não era sua. Comprava muita briga que não era minha. Porque você cansou de comprar essas brigas? Não é que eu cansei de comprar essas brigas, cara. É que eu entendi o seguinte. Eu vou usar uma expressão aqui ainda de quando eu jogava futebol. Tá? Tem muito cococó para pouco ovo. É o que eu vejo. Tem muita gente prometendo coisa e não entrega. Essa é a realidade hoje no mercado. Então, quando você diz assim, eu comprava muita briga, realmente, há 2, 3, 4 anos, eu batia de frente com muita gente que queria oferecer, que queria vender, que queria mostrar coisas para o profissional e para as empresas do setor, que na minha visão não fazia sentido. E hoje continua não fazendo sentido. Tá? Então, eu digo para todo mundo o seguinte, eu estou mais calmo, se a gente pode dizer assim, é porque eu percebi que a seleção natural existe. E aqueles caras lá atrás que um dia brigavam, que um dia discutiam, que um dia tinham algum tipo de necessidade de querer confrontar, esses não estão mais. É o que a gente acabou de falar, esses sumiram. Só que vem surgindo outras pessoas que provavelmente não estão trazendo nada de valor e que em algum momento essa seleção natural vai existir. Porém, sempre tem um porém em tudo na vida, sempre tem um porém. Tem muita gente boa agora. Tem muita gente boa. Tem muita gente trazendo conteúdo, tem muita gente trazendo coisas interessantes para os profissionais que querem evoluir, que querem se capacitar. E, cara, cada episódio do teu podcast, do Vem Pra Mesa, é um aprendizado para muita gente. Se o cara ouvir só o Vem Pra Mesa, ele já tem um ganho de capacidade, já tem um ganho de qualidade nos métodos de atuação dele, fora do normal, porque ele começa a ouvir pessoas, ele começa a receber diferentes ideias do dia a dia dele. Então o que eu digo para todo mundo hoje, aprenda a filtrar. Eu aprendi a filtrar. Então não entro mais em briga. Eu deixo os caras se quebrarem ali do lado e eu fico aqui só olhando para onde eu quero chegar com os meus negócios, com os meus amigos, porque tem muito filtro. Eu acho que é isso que está faltando para muita gente, por filtro. Lembrando que foram mais de 100 episódios, a gente já com esse episódio a gente deve estar chegando no número 106, 105, 106, e realmente, às vezes alguém entra no mercado imobiliário e me pede indicação de episódios e fala, olha, escuta os 100, né, os 100 e poucos, é legal. Ah, não, mas você quer pelo econômico, tem uma trilha do econômico, você quer de alto padrão, mas o ideal é tudo, né, porque aí você vai formando uma opinião sobre tudo. Eu lembro que lá atrás eu consumia muito podcast do Café Imobiliário, que era muito bem feito por vocês e ajudava muito o mercado inteiro. E acho que foi o primeiro, né, lá atrás. Eu não tinha... O Café Imobiliário, a história do café, ela é um pouco... Ela é um romance que a gente criou dentro do setor, né? Vamos dizer assim, eu gosto de brincar com o Guilherme que a gente romanceou demais o setor, porque quando o café surgiu em 2014. Eu tinha acabado de sair de uma operação da Cirela, eu estava em 2014 com uma consultoria, o Guilherme com a consultoria dele, e lá em 2015 nós realmente criamos a empresa Café Imobiliário e passamos a dar consultoria para as incorporadoras. E só fazendo um adendo, antes disso você tinha passado em algumas construtoras. Eu fui Cirela, Tecnise e PDG, voltando no passado. De trás para frente. De trás para frente, né? Então, assim, o café surgiu de uma ideia, de uma brincadeira, sem pretensão alguma de se tornar um negócio, porque o Guilherme tinha acabado de se mudar para Campinas, eu sou de Campinas. Guilherme Carnicelli. Carnicelli. Vamos deixar bem claro, Guilherme Carnicelli. Tem alguns bons Guilhermes no mercado imobiliário, então... Tem, mas o piorzinho é o Carnicelli. Então ele tinha acabado, ele que não me ouça falando isso, ele tinha acabado de se mudar para Campinas e nós começamos a tomar café em padarias ali. Ele não tinha uma relação ainda de amizade com muita gente, ele já me conhecia aqui de São Paulo.
Porque nós fizemos o movimento inverso. Eu vim para São Paulo, saí de Campinas, vim para São Paulo, e ele de São Paulo foi a Campinas. Desses cafés, a gente falava tanta coisa boa assim, e em algum determinado momento falamos, cara, precisa pôr em algum lugar para alguém ouvir o que a gente fala. Porque eu venho com a visão do incorporador e ele vinha com a visão da operação imobiliária de fato, né? E com uma cabeça também de fora do mercado, né? Porque ele passou pela por indústria, varejo, outros segmentos. Né? E aí está a grande máxima do café. Quando nós começamos a juntar os pontos e entender o que era o café imobiliário, nós percebemos o seguinte, cara, a gente tem uma visão muito fora do mercado, das práticas do varejo principalmente, e o varejo é o que dita as regras do mercado. Quando o varejo vai bem, todo o resto do setor econômico vai bem. Então a gente começou a trazer isso para dentro do café. E eu me lembro que em 2014, quando nós fomos para o YouTube, se tinha canal falando... Eram pouquíssimos. Eram pouquíssimos falando de mercado imobiliário, no máximo 10 aí. 10. Então nós começamos com uma brincadeira, começamos a ganhar muita projeção. Em 2015 passamos a fazer muita palestra, treinamento. Depois em 16 começamos com... Em 15 a gente já começou com as missões internacionais. É o exemplo do marketing de conteúdo, né? Que funciona, que funciona de médio e longo prazo, né? Sim, e esse marketing de conteúdo, ele foi o que ditou o caminho do café. Porque era impressionante, Sérgio. Muitos dos vídeos que a gente publicava, nós tínhamos os haters, tinha os caras que falavam... Sempre tem. Sempre tem, né? Tinha os caras que falavam, vocês não entendem nada de mercado, não sei o que vocês estão fazendo. Vocês aí. não tem Cresce. Não tem Cresce, principalmente isso, cara. Falar que a gente não tinha Cresce. Mas para atuar no mercado imobiliário, para você ser um criador de conteúdo, trazer algo de valor, o Cresce não faz efeito. O Cresce não faz efeito. Cara, eu trabalhei 14 anos da minha vida na incorporação. O Guilherme, 15 anos, se não me engano, na indústria, depois 10 anos no setor imobiliário. Então, quando que a gente não tem experiência para falar das coisas? Disso a gente começou a ter as imersões internacionais, Miami, Lisboa. Depois nós passamos a fazer algumas imersões no Brasil. Você participou de uma com a gente? Sim, Campinas. Campinas. Fomos a João Pessoa, levamos você lá para ser um dos palestrantes em João Pessoa. Desde então o café começou a ganhar notoriedade. Porém, a vida nos apresenta outras oportunidades. O Guilherme começou a representar outras empresas, eu comecei a fazer parte de outras, mas o café não saiu de dentro da gente, né? Corre nas nossas veias. E hoje nós estamos num período sabático. Então, estamos um pouquinho aí fora do mercado, publicando pouca coisa, gerando pouco conteúdo, porque quando cada um olha para uma operação diferente, a gente procura dar o melhor em outras operações. Mas, 2022, o café volta. E muita gente questiona, mas acabou o café imobiliário? Não acabou. Não acabou. Ele está estacionado. É esse sabático. A gente precisava... 7 anos de namoro, chega um momento que você chega e para, né? Fala, não, Guilherme, não dá mais, não conseguiu mais. Cara, você imagina, 2017, nós fizemos 178 voos pelo Brasil. 2017. Eu via mais o Guilherme do que eu via o meu filho. Eu estava mais fora de casa do que dentro de casa. Em 2018, a gente reduziu um pouco a questão dos voos, mas foram ainda 138 voos. Em 2019, foram 80. Então chega um momento que você cansa. E não eram voos assim que você vai daqui a Curitiba, daqui ao Rio. Era atravessar o Brasil. Com escalas. Com escalas. Então eu ficava mais tempo do lado do Guilherme ali. Então a gente convivia em aeroportos, a gente convivia em hotel, jantares, almoços, clientes. E nós tivemos, de fato, uma união muito forte. Cara, o Guilherme olhava para mim, eu já sabia se ele estava pensando em alguma coisa, o que ele queria comer, se ele queria descansar, o contrário também verdadeiro. Então a gente começou a ter uma sintonia muito forte. Mas chegou um momento que nós precisávamos dar essa paradinha, porque estava sendo muito exaustivo. Aí vem a pandemia em 2020, muitos dos projetos que a gente tinha foram engavetados. Falamos, então tá, vamos aproveitar esse ano, vamos parar, vamos deixar as coisas normalizarem. Mas em 22 a gente volta. Já volta com Miami de novo, já volta com Lisboa e já volta, de repente, pelo Brasil também, de alguma maneira. E essas viagens pelo Brasil te trouxe um conhecimento do mercado, principalmente de corretor, imobiliária, construtores, que talvez antes você não tinha. E aí, começando a viajar, você começa a ter uma amplitude enorme pelo Brasil. Eu tinha uma visão do Brasil, na época de incorporação, de lançamento de produtos. Tá? Então vamos imaginar, a PDG lançou o Brasil todo praticamente. A Tecnisa tinha alguns polos que ela atuava. Cirela, eu cuidei de 180 produtos. Então eu tinha uma visão de produto, de lançamento, de mercado primário.
Eu não estava diretamente ligado à imobiliária, ao corretor. Eu era marketing, eu era inovação, planejamento, então eu pensava o produto, né? Depois que a gente começou a viajar e começamos a frequentar algumas cidades do Brasil, uma das coisas mais legais que o café trouxe foi o seguinte: eu conheci cidades que nem se eu quisesse tirar férias eu ia para essas cidades. Exemplos. Caruaru, uma cidade que eu adoro. E se tiver amigos de Caruaru ouvindo, aqui tem muita gente lá que eu gosto, converso até hoje. Cara, eu nunca imaginei na minha vida visitar Caruaru, mas o café me levou a Caruaru 5 vezes, tá? E antes do café eu fui a Caruaru por conta de uma iniciativa da Psyll, do Ney Lins, que você deve conhecer. Conheço. Então fui lá, fui para Caruaru. Outras cidades que eu fui, Campina Grande, na Paraíba. Jamais iria imaginar visitar Campina Grande. Não estou falando nada de forma melhor pejorativa. São João do Brasil. Não, eu citei os dois São João aqui do Brasil. Tem uma rixa grande. Tem uma rixa grande. Cara, nós viajamos muito Santa Catarina, viajamos o Paraná, viajamos Minas Gerais, viajamos o estado de São Paulo bastante. Sinop, uma cidade que me surpreendeu, Sinop, pelo tamanho do mercado ali imobiliário por conta do agro, né? Pela força que tem o estado lá do... Sinop tá, que eles vão brigar com a gente, sempre faço a confusão. Sinop tá no Mato Grosso. Mato Grosso. Fomos a Campo Grande, fomos a Brasília muitas vezes, Goiânia, o Nordeste praticamente todo. Então, assim, o que o café fez de melhor para mim e para o Guilherme foi abrir esse campo de visão de como é a operação imobiliária de fato. Porque, cara, quando você está em São Paulo, você tem uma visão muito curta do mercado. Você tem uma visão de um grande mercado, você tem uma visão de um mercado que é o maior mercado imobiliário do país, mas espera aí, tem coisa acontecendo fora de São Paulo. Tem coisa acontecendo no Nordeste. E, cara, o Nordeste não deve nada para São Paulo. Tem produtos excelentes. Sim, excelentes. Tem uma migração espontânea que sai do Sul e vai lá para o Nordeste em busca de uma melhor qualidade de vida. Tem renda. Tem renda. Então, assim, o Brasil, quando você começa a fazer recortes no Brasil, você começa a descobrir praças, você começa a descobrir coisas que é o que eu recomendo para todo mundo. Cara, pega um avião um dia, quando você puder, faça uma viagem de carro, vá visitar essas outras praças, vai visitar o que está acontecendo fora da tua região, porque você tem uma visão expandida de negócio e você acaba conhecendo mais o setor de atividade que você trabalha. E as relações humanas que você construiu dessa época, ainda ficam até hoje? Ficam. Por incrível que pareça, Sérgio, tem pessoas que você conversa mais, tem pessoas que você conversa menos, mas, poxa, cara, esses dias mesmo aí, conversando via comunicador online, WhatsApp, essas coisas assim, falei com o pessoal lá de Recife, falei com o pessoal de João Pessoa, falo com o pessoal de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, por conta da Bimob, que eu estou a cada 15 dias lá, o Rio Grande do Sul, para mim, virou a segunda casa. Tá? Então, como eu estou sempre lá, tem muita gente que me conhecia da época do café, então passa a tomar café comigo É que em Porto Alegre não tem padaria, cara. Desconheço padaria em Porto Alegre, mas em algumas cafeteriazinhas ali a gente bate papo e tal. Então, isso foi uma das coisas mais legais também. Você acaba conhecendo mais pessoas, começa a juntar mais pessoas em torno de um ideal. E aí, cara, quando cabeças brilhantes se juntam e têm vontade de fazer coisas, sempre surgem boas ideias, sempre surgem coisas que você nunca tinha pensado, né? E negócios também? Muitos. E você sabe que você é um cara que eu te conheço se a gente está falando de relações humanas, eu te conheço há pelo menos aí uns 6 anos. Eu nunca deixei de falar contigo. Se eu não falo numa semana, na outra eu estou trocando uma ideia. Então percebe, eu não preciso estar só falando com gente que atua diretamente com a venda de produto, mas eu falo com a camada estratégica, eu falo com o criador de conteúdo. É isso que torna a relação humana boa. E quando você tem muita diversidade de pessoas e conteúdos, você acaba aumentando a tua qualidade e a tua retórica. A tua qualidade de pensamento e a tua retórica. Então você começa a estar mais antenado com tudo o que está acontecendo e passa a participar mais dos diversos momentos que o setor pede que a gente participe, né? E você prefere fazer negócios com amigos ou amigos nos negócios? Cara, eu prefiro começar com um bom vinho e aí depois eu descubro o que acontece, cara. É a melhor maneira de você saber para que caminho você segue. Eu tenho muitos amigos que eu fiz negócio. Eu tenho muitos amigos que eu fiz os piores negócios da minha vida. E eu tenho muitos negócios que começaram e eu fiz grandes amigos. E eu tenho muitos negócios que começaram e eu fiz os melhores amigos. Tá? Então, essa coisa de você
sentar numa mesa com um amigo para fazer negócio, ou você começar um negócio e depois tornar a pessoa teu amigo, para mim eu tenho um ponto aí muito sensível. Eu gosto de primeiro conhecer com quem eu vou falar. Primeiro saber com quem eu estou conversando, o que essa pessoa quer. Eu sempre fui assim, desde moleque. Eu nunca consegui me entregar para as coisas. Porque eu preciso conhecer. E eu acho que é isso que torna toda a relação de negócio, toda a relação de convívio essencial. Você conhecer mais as pessoas. Excelente. E hoje, fala um pouco sobre a operação da Bimob, essa PropTech aí. Explica o que é PropTech, esse termo aí que você vem falando há muitos anos. Agora está um pouco na moda, mas você vem falando desse assunto já há alguns anos. Tua pergunta é muito importante. Tua pergunta é muito importante pelo seguinte: a galera confunde demais o que é ser uma PropTech. PropTech foi um termo que foi criado juntando duas palavras em inglês: Property e Technology. Ou seja, tecnologia para a venda de propriedades, né? Para a transação de uma propriedade. Quando você começa a pensar em PropTech, esse é um termo antigo, é de 1989. Começou lá na Europa com os ingleses que cunharam pela primeira vez esse termo PropTech para dizer o seguinte: existe tecnologia olhando para o setor imobiliário e existe empresas que já estão promovendo uma melhoria nas relações de negócios do setor imobiliário. Então, PropTech nada mais é do que empresa de tecnologia que olha para um problema do setor e resolve através de diferentes ferramentas, através de diferentes tecnologias criadas para resolver aquele problema. O que todo mundo acha que uma PropTech é hoje, e isso, Sérgio, eu gosto até de comentar e mostrar, que estão falando que PropTech é a próxima tecnologia, que PropTech é você trazer para dentro do teu negócio tecnologia de fato. Não, na verdade a PropTech não deixa de ser uma empresa que nasceu com base em tecnologia, olhando para algum problema do setor imobiliário, procurando resolver este problema. É isso. Então, esses dias eu fui questionado por uma corretora que está abrindo uma imobiliária. Acho fantástico comentar isso, que ela disse: cara, eu quero abrir uma imobiliária PropTech. Não existe imobiliária PropTech. O que existe são imobiliárias que digitalizam todos os seus processos ou parte dos seus processos. E digitalizar o processo é aonde eu não consigo ser bom, se tem uma tecnologia que resolve aquela minha dependência de um resultado melhor, eu trago a tecnologia para dentro do meu negócio. E aí eu digitalizo este processo ou parte desse processo. Então a PropTech, de fato, hoje é moda, todo mundo deturpou o conceito, não se entende mais o que é PropTech, já confunde com a Construtech, e aí é uma coisa que a gente vai levar umas 5 horas falando aqui, porque Construtech você olha para maquinário, você olha para o canteiro de obras, você olha de fato ali para quem desenvolve o produto, e a PropTech são tecnologias que permitem que você tenha mais flexibilidade, mais rapidez e uma condução melhor dos negócios da venda imobiliária com ou sem tecnologia, por incrível que pareça. Com ou sem tecnologia, desde que você tenha processos digitalizados. Essa é a máxima da PropTech. Semana passada eu li uma reportagem de uma principal imobiliária do Brasil, de São Paulo, se posicionando como a maior PropTech e a maior fintech, porque eles também têm uma operação de financiamento. E aí você já respondeu. Então, uma imobiliária é difícil tornar-se uma PropTech. Ela pode digitalizar os processos, ela pode investir no digital, ela tem que investir, mas ela se levantar a bandeira da PropTech ficou meio estranho. Fica estranho. Aí, quando você, na pergunta anterior, me disse assim, fala um pouco da Bimob. Eu vou te exemplificar a Bimob e respondo isso que você acaba de falar. A Bimob, ela surgiu como uma plataforma de parcerias imobiliárias, espelhada no MLS americano. Entre corretores. Entre corretores. Para quem não conhece o MLS, é um sistema único de listagem de produtos que tem nos Estados Unidos. Onde tudo que está à venda está listado lá. Tudo que é ofertado está dentro do MLS. E ele tem histórico e ele tem toda uma transparência e ética nas relações. O Brasil não chegou nesse nível ainda. Então a Bimob foi criada espelhada no MLS, mas não era um MLS de fato. Tá? Da minha chegada na Bimob, nós percebemos o seguinte, cara, o mundo está caminhando para o desenvolvimento de serviços baseado em tecnologia. Então, quando eu olho para a Bimob hoje, uma super ideia que o Vitor Capum lá atrás criou, pensado no corretor, depois ele agregou as imobiliárias e muito depois agregou os incorporadores, você percebe o seguinte, tem um profissional
tenho produto, eu tenho uma visão de oferta do Brasil todo. Eu estou nas principais cidades do Brasil com mais de 50 mil habitantes. Eu tenho 10.300, eu deixo esse número cravado aqui, eu tenho 10.300 corretores autônomos cadastrados na Bimob. Eu tenho mais de 4 centenas de imobiliárias ali. Já passamos o número de 600 incorporadoras. Então, quando eu comecei a olhar para aquilo, eu falei, cara, eu estou sentado numa mina de diamante. É o ecossistema todo. É o ecossistema todo, e dentro desse ecossistema eu tenho um volume de dados gigantesco sendo gerados ali. E a gente não sabia o que fazer com aquilo. Bom, a Bimob hoje é uma PropTech, porque o que eu fiz? Eu separei as operações. A operação de parcerias continua, ela ainda recebe os cadastros, todos os dias a gente tem 20, 30 cadastros ali de corretores, mas eu trouxe uma oferta de serviço. Isso se torna uma PropTech, que eu virei uma empresa de tecnologia. Eu não virei um site, eu não virei um portal, eu não virei apenas uma plataforma, eu virei uma empresa de tecnologia. Então, quando você começa a ouvir que a maior imobiliária do país se diz PropTech, cara, eu gostaria de entender qual é a tecnologia que eles criaram. Qual é a tecnologia que eles criaram? Essa é a diferença entre você ser apenas uma imobiliária digital, uma imobiliária que tem processos digitalizados, e ser uma empresa PropTech. A empresa PropTech, ela cria tecnologia. A imobiliária digital, ela tem processos digitalizados. E quando a gente olha hoje para o que são as operações imobiliárias, não está no coração da imobiliária criar tecnologia. Cara, uma imobiliária que tem 30, 40, 100 corretores vai pensar em criar tecnologia? Não vai pensar. O negócio do dia a dia delas ali é vender. Precisa rodar. Precisa rodar. O cara não vai parar lá, o CEO da imobiliária, o diretor da imobiliária vai parar, não, agora ninguém vende mais imóvel, nós vamos nos concentrar em pensar em desenvolver tecnologia. Não vai fazer isso. E é por isso, Sérgio, que dessas experiências que o mercado nos traz, que tem muita gente olhando e fala, cara, eu posso resolver o problema aqui, posso resolver este outro problema. E essa moçada, vamos chamar assim, que está saindo aí dos bancos das faculdades, esses caras que têm as faculdades de tecnologia muito aceleradas, esses caras olham para as experiências negativas do setor e falam, cara, se eu resolvo esse problema com tecnologia, eu vou criar uma empresa de tecnologia. Isso é uma PropTech. E aí você vê a quantidade de empresas e startups que surgem a cada ano no Brasil é gigantesca. E eu me lembro, Sérgio, o Brasil hoje está um terreno fértil para startups, né? Há 5 anos atrás não lembro desse movimento aí. É que nós não tínhamos essa pegada, essa vontade de criar tecnologia. Né? A comparação que eu faço para te responder isso é que é o seguinte, qual é o setor de tech hoje que atrai a atenção hoje? É o setor de banco, são as fintechs. Você olha, o Brasil, se não me engano, o Brasil hoje tem aí 800 fintechs. E todas elas recebendo aportes milionários. Por quê? Se entendeu que bancarizar as pessoas ou dar condições das pessoas participarem do movimento financeiro via tecnologia era algo que rendia, que era possível. Então aparecem muitas e muitas ideias olhando para as fintechs. O setor imobiliário, tradicionalmente, ele é atrasado, bastante saturado e muito competitivo. Muito competitivo. Vou fazer uma conta rápida. O Brasil tem 223 milhões de habitantes. A gente tem hoje aí ativo 280 mil corretores de imóveis. Divide a quantidade de habitantes no Brasil por um corretor de imóvel. E vai nos Estados Unidos, que é praticamente o dobro do país, tem 1.400.000 corretores. Aonde está o mercado mais competitivo? Claro que é os Estados Unidos, se você fizer a conta. Porém, aqui a gente está pensando em competição em um passar a perna no outro, em um ser mais do que o outro. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo, cara. Trabalha junto com o teu, se você tirar crianças, se tirar dessa conta aí, então ainda mais mostra que tem espaço. E a gente vive um momento propício hoje para que o profissional de venda imobiliária trabalhe e trabalhe bem e ganhe dinheiro. Cara, o ano passado taxa Selic é 2. A gente pode chegar em dezembro agora com taxa Selic a 6,5. Que ainda é um número excelente. Cara, e para o ano que vem?
a previsão é de chegar ao final de dezembro de 2022 com perto de 8. Ainda é excelente. Cara, eu quando comprei meu último imóvel, eu paguei 14% de Selic. Tá? Então percebe que assim, existe muita oportunidade para quem está no setor. Então tem que começar a olhar o que você está fazendo hoje, quem é você, o jeito que você atua e não ter medo da tecnologia. É o que eu falo para todo mundo, não tenha medo da tecnologia. Você tem que se apoiar na tecnologia para ser melhor. Se tiver alguma ferramenta, se tiver alguma tecnologia criada por outras empresas que você pode participar do negócio, vai em cima. Junta. Traz mais para dentro do teu negócio, entenda como funciona, mas está todo mundo olhando assim, para que caminho a gente segue? Esse, para que caminho a gente segue, é que vai deixar muita gente para trás. Agora, falando sobre as imobiliárias, qual que é a sua opinião sobre imobiliárias? A gente vê no Brasil inteiro cada vez mais a figura do corretor autônomo ganhando espaço, tanto que você comentou de plataformas, de startups, muitas ajudando o corretor a trabalhar, a empoderando o corretor, acho que esse é o termo que define, empoderando o corretor. E o bom corretor entendeu que ele pode ser um ótimo corretor autônomo, independente de estar numa imobiliária, numa incorporadora. Qual que é a sua visão sobre imobiliário hoje? Cara, eu gosto de imobiliária. Eu acho que imobiliária ainda tem um papel importante a cumprir no mercado. Mas imobiliária do jeito que atua hoje não dá mais. Imobiliária com 5 mil produtos, com 10 mil produtos. Cara, esse é um modelo que tende a explodir rapidamente. Porque quando você começa a perceber que o corretor olha para trás e fala assim, cara, eu posso fazer meu marketing, eu posso prospectar os meus clientes, eu posso captar os meus próprios produtos e eu não preciso dividir parte dos meus ganhos com a imobiliária, porque o corretor recebe muito menos que a imobiliária. Quando ele começa a fazer a conta, ele entende que... ele fala, cara, eu posso trabalhar sozinho. Né, a comissão é X, eu estou recebendo 30%, 40% de X. Eu não preciso da imobiliária. E é um movimento natural, não é Brasil, é um movimento natural mundo. Onde tem mercado imobiliário no mundo, tem esse movimento de corretores cada vez mais autônomos. Né? A diferença de estar numa imobiliária ou não é a quantidade de recursos que você tem para receber. Porque muitas vezes a imobiliária te oferece, nós vamos trabalhar mercado primário, nós vamos trabalhar o produto da construtora, está aqui o folder, vai lá e distribui. Nós vamos trabalhar aqui campanha de Facebook, Instagram, Google, vou pôr uma graninha aqui para vocês receberem leads. O corretor que quer se acomodar e ter uma segurança, entre aspas, né, de estar dentro de uma estrutura física que mostre para ele o seguinte, cara, você só precisa vender, e é um corretor que não está preocupado com o desenvolvimento, acho que ele cabe dentro da imobiliária. Acho que ele cabe. Agora, o corretor que olha para tudo isso que a gente está falando aqui, e percebe que ele sozinho pode fazer muito mais, é o cara que vai buscar resolver todo e qualquer problema do teu cliente de ponta a ponta, sendo ele a pessoa mais relevante no processo. E as imobiliárias, eu enxergo o seguinte, as grandes operações vão enxugar cada vez mais. Tá? Não vai... Esse processo já começou, né? Já começou. E você... Antes você tinha que imobiliária boa era imobiliária com muitos corretores. Sim. Quantidade. A gente sempre viveu um mercado do volume. O mercado do volume morreu. Então, hoje é qualidade. Então, você tem que ter bons produtos, bons profissionais. E as imobiliárias elas têm que começar a pensar hoje como empresas de tecnologia. O que é pensar como empresa de tecnologia? Tem que departamentalizar tudo. Você tem que ter o primeiro filtro feito com pessoas que funcionam como os SDRs das empresas de tecnologia. Depois você tem que ter a camada do segundo atendimento com alguém que direciona o produto certo para o cliente certo. Enfim, a minha visão de imobiliária não é para agora. Talvez seja para os próximos 5 a 10 anos. As imobiliárias vão passar a ser showroom de produto. Vão ter produtos, muito menos produtos e produtos certos para as regiões que elas atuam, com profissionais capacitados e profissionais que querem estar ali com qualidade, com eficiência, vendendo aqueles produtos. E não vai ser mais essa coisa de passar na rua, põe esse produto para dentro. Não, pega esse cara que começou agora, põe ele para dentro aqui para trabalhar. Isso para mim já não funciona mais. Agora, pelo Brasil inteiro, a gente tem muitas cidades que não tem mais uma grande imobiliária. Tem várias pequenas imobiliárias pulverizadas. Mas aí é que está o conhecimento de mercado. Os pequenos pulverizados é que conhecem cada vez mais o mercado que eles atuam. O mercado brasileiro é micro-regional. É micro-regional. Cara, nós temos 5.570 cidades no Brasil.
nós temos mais ou menos 5.570 mercados imobiliários. E dependendo da cidade, uma rua divide ela em duas e você tem outros 2 mercados. Sim. Então essas imobiliárias de bairro, as chamadas imobiliárias de bairro, essas são as que detêm o conhecimento de mercado. Porque é fácil você conhecer uma pequena parte do negócio. Agora, tem imobiliária, Sérgio, que quer atuar na cidade inteira, quer atuar no bairro inteiro, quer ter um escritório numa ponta, na outra e na outra. Enfim, esse é um modelo que não vai mais dar resultado. Não se sustenta mais. Não se sustenta. Você fala de especialização há muito tempo, né? De se especializar não só com o cliente, mas produto também. E tem outra coisa, a especialização não passa só para entender a função do corretor de imóvel. Cara, tanto eu quanto você, a gente convive com algumas pessoas. Eu não quero, de repente, citar muitos nomes aqui que a gente acaba esquecendo de alguém. Mas percebe que é o seguinte, o corretor de imóvel que nesses últimos 2 anos começou a enxergar novas habilidades para aquilo que ele nasceu para fazer, esse é o cara que desponta. Por que você vê muito corretor de imóvel hoje que aparece dando entrevista, que aparece num podcast, que aparece nas mídias e tal? Porque esse é um cara que ganhou novas habilidades. O que transforma o corretor de imóvel em um profissional sempre lembrado e um profissional sempre relevante no processo é a grande quantidade de habilidades que ele adquire ao longo do tempo. Então eu vejo algumas profissionais aí, vou citar uma amiga nossa, Cláudia Dietrich. Gosto muito da Cláudia. Cláudia esteve sempre perto das operações do café, onde o café estava, ela ia junto. A Cláudia, ela percebeu que era possível trabalhar com homestage. Eu nunca tinha ouvido falar de homestage. Quando eu escutei a Cláudia falar de homestage, eu parei e perguntei para ela, o que é isso? Ela me explicou. Eu entendia que homestage era decoração de interior, não tem nada a ver. É uma técnica de marketing para acelerar a venda de produto. Então, quando que um dia um corretor de imóvel ia parar, pensar, olha, vou ser um stager na vida? Então é esse o tipo de coisa que transfere responsabilidade. O corretor, quando começa a ganhar novas habilidades e novos conhecimentos, ele é preferido dentro do processo pelo cliente comprador do que aquele outro que parou no tempo. Ele se destaca automaticamente. Sem fazer esforço. Porque quando ele apresenta a sua proposta de valor, o que é uma proposta de valor? É aquilo que você entrega realmente para trazer o resultado. Aquilo que você apresenta que vai trazer o resultado que o teu cliente quer. Comprar ou vender. Né? Aquele corretor que só diz assim, não, dá o teu produto aqui, eu vou pôr na imobiliária, eu vou fazer meia dúzia de anúncios no Facebook e nós vamos trabalhar o teu produto. E o outro corretor que chega aí e diz assim, não, eu tenho uma metodologia que ela consegue amplificar a visão do teu produto e tal, não sei o quê. Eu tenho ferramentas de marketing diferentes de tudo que você já viu, que ajuda a potencializar a venda do teu produto. O cliente vai correr para onde? Para o A ou para o B? Sim. Então, Sérgio, eu vejo a profissão hoje, aí, se a gente puder falar a profissão do corretor de imóvel, em constante mudança. Em constante mudança. É o cara que, se parar agora no tempo, não volta mais. Mas é o cara que tem, de todo profissional de venda que eu conheço, é o único que talvez ele pode encontrar as melhores oportunidades de negócio, porque o mercado imobiliário ele é trilionário. Tem muito dinheiro na mesa e o cara precisa de pequenos ajustes. E não tem idade para isso. Pode ser o cara de 70, pode ser o cara de 17, 18 anos. Se ele começa a enxergar onde estão as oportunidades e como trabalhar bem a sua micro-regionalidade do mercado ali que ele atua, cara, esse aí vai voar de braçada. E falando de corretor de imóveis, né, você citou a questão da profissão e você é sempre muito próximo do corretor. Se a gente pensar lá no início, quando você trabalhou com incorporação, depois com consultoria e agora mais ligado a startups, é nítido que a profissão evoluiu. Muitos corretores evoluíram. Como é que você diferencia hoje o bom profissional? Você citou alguns exemplos de habilidades que ele tem que incorporar, daquele profissional que vende e daquele profissional que não vende. Como é que você distingue isso? De novo, uma pergunta muito boa, né? Como distinguir o bom profissional, né? O que ele tem de diferente, né? Sérgio, o bom corretor é aquele que participa do processo, que participa ativamente dos processos. É o cara que consegue olhar para algo que está sendo feito e promover melhoria. Não é o cara passivo, é o cara ativo. Esse eu acho que vai ser o profissional que vai se destacar demais. O corretor de imóvel, eu me lembro uma fala de um ex-diretor meu, que dizia assim, o corretor de imóvel é o profissional que dorme rico e acorda pobre.
ou dorme pobre ou vice-versa e acorda rico, né? Porque é o cara que ele talvez seja de todas as profissões, ele seja a única que sai de casa para poder ganhar dinheiro. Não, um negócio resolve o ano praticamente, dependendo da venda que ele faz, né? Então esse é o cara que, para se destacar, ele precisa ser muito ativo no processo. Ele não pode esperar mais o telefone tocar, não pode esperar mais o e-mail chegar. Ele tem que buscar, ele tem que ir atrás do negócio. E a gente não vê muito cara fazendo isso. A gente não vê muito cara. Eu vejo muito mais, eu converso até hoje com corretores que estão ali dentro das imobiliárias esperando o telefone tocar. Tá errado? Não tá. Vai continuar? Não sei. Mas se tiver alguém que dá um passo a mais e começa a buscar, cavar suas próprias oportunidades, esse é o cara que vai estar em evidência. Esse é o cara ele se diferencia e traz resultado e ganha muito mais dinheiro. Total, porque ele foi atrás do negócio. Ele começa a entender as questões. Aí tem um ponto muito interessante. Corretor de imóvel, que só pensa em produto, é corretor que precisa abrir loja de material de construção, que vai entender de tijolo, areia e cimento, que misturados depois de 3, 4 anos no mercado primário, se a gente está falando disso, vai virar uma unidade habitacional. Ou quando ele pega o mercado de usados, ele entende exatamente de massa corrida e tinta. Abre uma loja de material de construção. Porque o corretor de agora é aquele que se preocupa com questões como comportamento de consumo, como que as pessoas lidam com a compra de produto, como que as pessoas buscam as melhores, não digo vantagem é um termo pejorativo, mas como que você consegue trazer o melhor produto para o teu cliente, mostrando para ele que ele fez a melhor compra. Tá? Então, o corretor de imóvel de hoje, se eu pudesse destacar uma habilidade toda do corretor, de tudo que ele ganha aí de capacitação e tal, mas acho que a grande habilidade que ele tem é de entender comportamento de consumo. Nem de consumidor, mas comportamento de consumo. E por que as empresas de tecnologia elas são muito melhores que as empresas do mercado tradicional? Porque por trás delas não tem produto. Tem inteligência de dados. O cara está coletando dados sobre consumo, que as pessoas querem, onde elas querem morar, que tipo de produtos elas querem. Elas deixam rastros. Né? Deixam rastros, o quanto elas podem pagar, o que elas querem comprar. Enfim, essa é a grande diferença hoje. Uma empresa que nasceu com tecnologia, de uma empresa que está até hoje buscando fazer o quê? A venda de produto. Então, o corretor que olhar para essa coisa do consumo é o corretor que lá na frente ele vai fazer muito mais negócio, ele vai entender muito mais das pessoas, ele vai poder ofertar produtos melhores e, cara, fazer muito mais dinheiro. E falando no mercado de terceiros, de avulsos, né? Cada cidade dá um nome, você sempre falou muito para corretor e eu conheço muito corretor que escutava você falando da questão, não foca na venda, foca na compra, foca no cliente que tem o imóvel e isso funciona também para o mercado de avulsos, né? Funciona. Quem precisa de mais ajuda é quem tem produto. Quem precisa de mais ajuda é quem tem um produto para vender. Porque se você chutar uma árvore, cai centenas de caras dispostos a comprar um produto. Esse aí, tem ali, sei lá, vamos usar números hipotéticos, de 100% de leads gerados compradores, talvez tenha 2 ou 3 ali por cento disso tudo, que realmente estão num processo de tomada de decisão. Os outros 97%, 98% estão, passei aqui só para ver, estou curioso e tal. Mas e o cara que tem o produto, que está precisando vender, por qualquer motivo que seja, esse é o cara que precisa de cuidado, esse é o cara que precisa de atenção, e a gente esquece. Porque o corretor de imóvel brasileiro está preocupado com o próximo lead, o próximo lead, o próximo lead, o próximo não, até receber o primeiro sim. Essa é a visão. Tanto que nessa fala toda aqui, eu volto lá no meu disclaimer. Gente, não estou falando nada aqui para deturpar a imagem do corretor. É mais para mostrar algumas variáveis que está seguindo o mercado. Então, quando eu falo de olhar para o cliente vendedor, é porque realmente esse cara precisa de ajuda. Precisa vender o imóvel dele para pagar uma dívida. Precisa vender o imóvel dele para comprar outro. E a gente não tá preocupado com ele. E aí, quando vem as operações, digamos, americanas, né, norte-americanas, para o Brasil... Com uma cultura diferente, uma mentalidade diferente. Exato, com uma visão diferente do mercado, elas começam a se movimentar. A galera acha o seguinte, está invadindo o meu espaço. Não está invadindo o teu espaço. Está apenas trazendo uma nova maneira de trabalhar o imobiliário. Coisa que a gente não está acostumado. E a gente precisa aprender.
Então, existe o certo e o errado? Não, não existe o certo e o errado. Existe aquilo que você acha que você pode fazer. Mas, cara, tem muita coisa que a gente sabe que pode fazer que a gente não faz. E falando nisso, tem cidade no Brasil que já não tem mais produto para vender. Então, o corretor não adianta focar no cliente comprador porque não tem o que oferecer para o cliente. E isso vai ser cada vez mais cada notório. Vez mais notório, cada vez mais vai faltar vai produto. Acontecer. Vai faltar produto. E eu acho legal que falte produto. Sabe por quê? Porque mostra que a gente está vivendo um momento diferente do mercado. Cara, há quanto tempo aí, você é um cara que fala muito disso, há quanto tempo tem estoque de mercado? Tinha, né, estoque? Tinha, está reduzindo. Está reduzindo. Acho que a primeira cidade do país que reduziu o estoque foi Goiânia, se não me engano. Acho que a questão de 2 anos atrás, aí, Goiânia não tinha zero estoque. Então, peraí, como é que eu vou vender imóvel em algum lugar que não tem imóvel para vender? Eu vou esperar uma construtora lançar? Então, se a construtora for fazer o próximo lançamento daqui a 1 ano, você vai ficar 1 ano sem vender. Sérgio, tem muita coisa que a gente precisa olhar lá para fora, entender as dinâmicas de mercados mais maduros que o Brasil e trazer isso para cá. Quando a gente foi lá para os Estados Unidos, a gente foi para Lisboa, Miami e Lisboa, para entender esses comportamentos de mercado, não era simplesmente para tirar o cara daqui e levar para lá para uma viagem de férias. Era para mostrar para o cara o seguinte: vê como o corretor de imóvel nos Estados Unidos trabalha e aplica no teu negócio. Vê como não precisa copiar, aplica algo, né? Adapta e aplica algo no seu mercado. Essa é a palavra, adaptação. Que cópia por cópia, cara, você vai continuar copiando a casca. Imagina um ovo. Você copia a casca, o que tem dentro do ovo você não consegue fazer. Então, essa coisa de você enxergar como funcionam outros mercados, entender a dinâmica de outros mercados e aplicar dentro do teu negócio pode muitas vezes te trazer resultados que você nem imaginava. E eu digo mais, quando o café surgiu, e a gente já falou aqui, o café surgiu e ele olhava para fora do mercado imobiliário, e todo mundo falava assim: vocês vão olhar para fora do setor imobiliário, a gente vende imóvel e tal. Era exatamente isso que a gente queria. Que a galera parasse de olhar para o imóvel e começasse a pensar em estratégia, em processo. Pô, olha lá o que o setor alimentício está fazendo. Olha o que a indústria ali, a automotiva, está fazendo. Como é que eles se relacionam com o cliente, de que forma eles ativam o cliente, de que forma eles apresentam um produto. Sim. Cara, é esse mundo de coisas diferentes que a gente precisa trazer para dentro do imobiliário. Porque, de novo, vender tijolo, areia e cimento, cara, o Google já faz isso. Uma busca de qualquer produto está no Google. O Google já cumpriu 90% da etapa. E os 10% vai ficar ali. Quantos corretores se matando para aqueles 10% ali? A briga é feia. E ano que vem, então, vai ter Café Miami? O ano que vem tem. O ano que vem tem. Previsão seja de março, abril. Está todo mundo vacinado. Se Amém. Tudo der certo, né? Todo mundo aí, grande maioria da população vacinada. Dá para a gente sair do país de alguma forma. Então, março e abril, muito provavelmente a gente vai a Miami com mais uma turma aí. Já tem 10 que ficaram represados aí de 2019 e a gente segue. Eu gravei com o Daniel Ikovics, né, em dezembro, foi dezembro do ano passado, dezembro de 20. E Miami mudou bruscamente nessa pandemia. Virou a queridinha dos Estados Unidos, não só de outros países. Miami virou uma cidade de tecnologia, está sendo chamada do novo Vale do Silício americano, né? Então Miami virou. A Fórmula 1 foi para Miami. Então, tudo isso mostra que Miami reacendeu novamente. E pela primeira vez o americano está comprando Miami, né? O Nova Iorquino, o Califórnia, cidades, estados que nunca compraram Miami. O que acontecia era o Canadá comprando Miami. Aí o americano começou a enxergar ali o estado da Flórida e falar: pô, vou passar frio aqui em cima? Vamos para lá. São esses processos migratórios que o americano aprendeu a trabalhar. Então, quando você vê os produtos que são ofertados em cidades da Flórida, ali, como Miami, Tampa, Key West e outras ali, Orlando, principalmente, atraindo brasileiros, argentinos, né? Você olha e diz assim: cara, alguma coisa está acontecendo. São essas dinâmicas que o mercado nos mostra que a gente não presta atenção. E outra, quando a gente fala de produto, a gente tem que entender o seguinte: as cidades têm uma dinâmica diferente hoje. Toda e qualquer cidade do mundo tem uma dinâmica diferente. Então a gente precisa ter produtos olhados para essa nova dinâmica das cidades. Porque a dinâmica das cidades segue a dinâmica das pessoas. Então,
Você vê menos pessoas andando de carro, você vê mais pessoas consumindo produtos que antes não consumiam. Então o que está acontecendo? Quem que está mudando? Quem está fazendo esse tabuleiro de xadrez aí tomar novos rumos? Cara... O comportamento do consumidor está mudando. Mudou completamente. Mudou completamente. Eu não tenho carro há 7 anos. Há 7 anos eu não tenho carro. Tá? Eu sou um voraz consumidor de aplicativo. Por que eu fiz isso? Você não tem carro, mas você anda de carro. Eu uso um carro que não é Você meu. usa um carro. Uso um carro que não é meu. As minhas viagens todas são feitas quando eu vou me deslocar Airbnb. Cara, se a gente começa a usar hoje como suporte às nossas necessidades, plataformas e aplicações que antes nós não fazíamos uso, é sinal de que a dependência do tradicional morreu. A dependência do tradicional morreu. Cara, nada contra quem tem carro. O Carnicelli brinca comigo que eu sou o bonitão da sustentabilidade. Não sou o bonitão da sustentabilidade. Eu só fiz conta e falei, cara, carro para mim não cabe mais no meu orçamento. Carro para mim está virando mais despesa do que um ativo onde eu estou ganhando dinheiro. Então, peraí, o que eu vou fazer com isso? Vendo, e aplico e começo a utilizar os aplicativos de deslocamento. Cara, estou bem? Estou super bem. E numa cidade como São Paulo, que nós moramos, nem carro a gente precisa para muitos lugares que a gente vai. Tem metrô, tem trem. Ah, mas tem o sertão da Paraíba, tem não sei aonde que o cara não tem metrô, não tem trem e vai continuar usando o carro. Até quando? Então, quando a gente começa a olhar essa curva dos momentos de vida das pessoas, a gente percebe o seguinte: quem não acompanha as dinâmicas estabelecidas pelo consumidor acaba ficando para trás. Então é por isso que você vê hoje, pós-pandemia, se a gente pode dizer assim, não sei quando vai ser o pós-pandemia, mas a gente vê muitos incorporadores repensando o produto, trazendo novidades que a gente nem imaginava que tinha. Porque a nossa briga hoje não é pela segurança das ruas, deixou de ser a segurança cibernética, é a segurança sanitária. Então, quando o cara começa a olhar para o produto e começa a te blindar desse tipo de problema, você percebe que o produto já não é mais o produto, é uma outra coisa, é um outro produto, é uma outra dinâmica também de formatação. Cara, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre desenvolvimento de produto, que sempre foi algo que eu fiz na vida e sempre é algo que eu tenho continuamente olhando, mas eu acho que a nossa preocupação hoje é entender essas mudanças comportamentais na vida das pessoas, na vida dos profissionais e como adequar uma coisa à outra. Como que o profissional de venda imobiliária se torna e continua talvez sendo relevante no processo, olhando para as pessoas e como elas querem consumir o setor imobiliário. Essa é a palavra-chave do negócio. Como as pessoas querem consumir o setor imobiliário. E além da Bimob, além do café, você também é mentor de startups. Conta um pouquinho sobre essa sua paixão, que é algo que brilha seu olho quando você fala de algumas startups, algumas que você está mais próximo. Cara, tive uma escola muito boa com o Romeu Buzarello na Tecnisa. Inclusive passou por essa mesa aqui. Passou. Né? Em 2010, quando eu trabalhei na Tecnisa, o Romeu sempre deu a oportunidade de a gente pensar em inovação. Então eu me criei na inovação com o Romeu, lá na Tecnisa em 2010, 2011. E nós tínhamos uma equipe muito boa. Eu, Trevisani, Schiavon, Denilson, nós fazíamos parte do e-business da Tecnisa e sempre ali. Cara, pensando em como criar inovação para o setor imobiliário. E daí surgiu essa vontade de atuar mais diretamente com tecnologia. E nessa época, pouquíssimas startups, né, Tinha em volta quase do nada. mercado imobiliário. Tinha quase nada. A Tecnisa lançava startup. A Tecnisa lançava startup. E a Tecnisa criou um programa chamado Tecnisa Ideias, e teve o Fast Date também, onde a gente recebia empreendedores que traziam ideias. Quando não se falava de startups, a Tecnisa ou criava ou... Hoje está na moda receber startups. Hoje está na moda. Hoje você vê grandes operações aí de siderúrgicas, de empresas que vendem qualquer insumo para a construção civil, criarem seus labs ali, seus laboratórios e incubar startups, né? Mas, cara, eu acho fantástico isso. Acho que tem que ter. Quanto mais existir, melhor. Isso promove melhoria no mercado, isso promove diferencial competitivo para todo mundo que está presente. Mas há 7 anos eu conheci o termo PropTech. Há 7 anos eu conheci o termo PropTech. E fui entender o que era essa loucura da PropTech, como a gente já comentou aqui. Então eu conversei ali com ingleses, comecei a conversar com russos. Cara, fui conversar com russo, velho. Nunca imaginei que um dia ia falar com russo. Mas falei com o cara e entendi o que eles estavam fazendo. O teu russo não é muito bom, né? Cara, eu
Nent. Não falo nada de russo. Né? Niet. Sei lá, não falo nada de russo. Mas assim, comecei a conversar com esses caras, comecei a me relacionar, comecei a consumir livros em inglês, principalmente, que a literatura era só em inglês. E mais tardiamente eu comecei a viajar a América Latina. E passei a fazer palestras no Uruguai, no Chile, na Argentina. Porque o latino olhava para o Brasil e enxergava que o Brasil era o quê? Um monstro. Cara, vocês falam português, vocês têm 230 milhões de habitantes, vocês são gigantes. Olha o tamanho de cada uma das nossas economias, não chega nem perto. A gente não quer nem falar com vocês. Mas vem aqui contar pra gente o que vocês fazem. Então eu tive, assim, em 17, 18 e 19, uma temporada muito boa viajando a América Latina e falando como era o mercado imobiliário no Brasil. Então eu fazia aquele paralelo do modelo tradicional e do uso da tecnologia e como a gente estava engatinhando perto de, por incrível que pareça, Colômbia, Equador, Chile, Uruguai. Cara... Mas você falava e ouvia também para entender como que eles estavam. A melhor coisa que a gente faz é ouvir, porque você aprende muito mais. Te surpreendeu o posicionamento deles? Muito. O que mais me surpreendeu nessas viagens todas, Sérgio, foi um dia que eu estava em Montevidéu. Eu fiz a minha palestra, saí da minha palestra em Montevidéu, palestrando em espanhol, ó. Voltei, saí ali, fiquei ali no hall ali conversando com as pessoas. Tinham 3 argentinos ali. E você, melhor que ninguém, conhece a minha história com o argentino, né? Conversando com os argentinos, eu perguntei, mas espera aí, o que vocês fazem? Ah, sou corretor de imóvel. Eu falei, cara, isso aqui é um evento de tecnologia. O que você está fazendo aqui? Um desses 3 respondeu assim, cara, eu sou corretor de imóvel em Mar del Plata. Se eu não entender o que a tecnologia está fazendo com o meu negócio, eu não sei aonde eu vou estar nos próximos 3 anos. Eu vim aqui para escutar, para saber o que fazer. O que esse cara fez? Hoje eu continuo conversando com eles e tal. Ele transformou a imobiliária dele. O que era algo de papel, ele digitalizou o processo todo. E melhorou. Saiu daquela coisa do arcaico para uma visão de futuro. Tá? Então, eu comecei a descobrir que eu poderia falar com empresas e startups. E, cara, eu mentorei diversas. Eu acho que eu já passei de 100 e poucas startups mentoradas. Muitas delas foram para frente. Hoje eu estou apoiado em algumas. Pode citar aqui? Claro, fica à vontade. Principalmente a Fleet, lá do J. Batista, ali em Porto Alegre. Nosso ouvinte assíduo. Que tomara que ele esteja escutando essa aqui, né? O Jota me convidou para ser um advisor. O advisor é o cara que dá a condução estratégica do negócio, né? Então, estou com o Jota ali em Porto Alegre já faz 2 anos já, que a gente tem desenvolvido o modelo de negócio da Fleet. E é surpreendente, porque a Fleet não foi uma startup que quis romper o mercado. Ela quis promover a adequação do corretor de imóvel frente às novas tecnologias. E tem muita gente que olha ainda com ressalva, fala, pô, tecnologia, tal. E assim, voltar aqui alguns minutos dessa conversa cara, não tenha medo da tecnologia. Usa a seu favor. Saiba usar ela a seu favor. Saiba usar. E hoje eu estou dentro de algumas incubadoras no Brasil aí, promovendo esse ecossistema das PropTechs, trabalhando fortemente nisso. Por quê? Não é tecnologia que muda mercado. Não é tecnologia. São as pessoas. São as pessoas. E se as pessoas estão apoiadas em tecnologia, elas se tornam melhores pessoas de alguma forma. Então é isso que eu tenho feito nesses últimos tempos aí, nesses últimos anos. Trabalhado em cima do desenvolvimento de tecnologia, brigado menos com as pessoas e procurando trazer novidade para o mercado sempre. E jogando menos futebol do que gostaria? Né? Bem menos. Bem menos. Puta, nesses últimos 18 meses aí, se eu joguei... Mas a coluna tá boa, né? A lombar tá doendo. A lombar tá doendo. Lombar eu abaixo assim, eu não consigo levantar mais. Mas, cara, nosso mercado imobiliário é uma partida de futebol. Quando não tá bom de um lado, muda o jogo, vai para o outro. Entenda o que está acontecendo, traz uma nova estratégia, traz uma nova visão, traz um novo time para dentro. É isso. A gente precisa melhorar sempre. A gente precisa criar coisas novas sempre. E dessas coisas novas que a gente cria, alguma delas vai dar certo. Aquela que deu certo, a gente toca. Excelente, Gustavo Zanotto. Estamos chegando aqui a 1 hora de programa. Podemos ficar aqui falando até a noite. Podemos. Mas não dá, temos que cumprir um horário aqui.
Mas muito legal bater esse papo com você, um amigo aqui que a gente fez no mercado imobiliário, um cara que eu admiro, acompanho. E gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. O que você projeta aí para o futuro próximo? Aí, cada vez está mais próximo, né? Cara, projetar futuro é difícil, mas de certa forma é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Pode parecer um pouco estranho, mas eu acho que o futuro está na mão dos bits e bytes. Acho que o futuro está na mão dos bits e bytes. E para quem não está acostumado com isso, o que são bits e bytes, são códigos de programação, né? São as linhas de código de programação. Eu diria que a gente tem que começar a entender quem somos nós dentro do setor. O que a gente está fazendo? Como que a gente pode ser melhor? Sem preocupar com concorrência, sem se preocupar com se está vendendo, se não está vendendo. Isso é uma narrativa que o mercado colocou que a gente precisa vender. A gente só vende se a gente é bom em alguma coisa que a gente faz. Se você é bom em algo, seja melhor ainda mais nisso. Se você não é bom, traga perto de você quem é melhor. Pode ser uma tecnologia ou pode ser um outro amigo, um outro parceiro de trabalho. Então, acho que daqui para frente a gente tem que se apoiar nas parcerias. A gente tem que olhar para as parcerias. E o mercado cresce com parceria. Então, assim, palavra final aqui, o que eu posso deixar para todo mundo é: se adapte ao momento. Vai ficar no mercado aquele que enxergar como criar novas oportunidades. E quem dita as regras do novo mercado é o cliente final. Vai estudar o cliente final. Foca no cliente. Foca no cliente. Acabou. Muito bom. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.